Olá, meus irmãos da Igreja Congregacional de Andorinhas, graça e paz, boa noite. Espero que os irmãos estejam bem. Hoje é dia 19 de julho, nós estamos aqui mais uma vez para gravar uma mensagem para que logo mais, quer na sua casa ou lá na igreja, você possa meditar na palavra de Deus, exaltar o nome dele, bendizer o nome dele, ser exaltado, honrado e adorado, porque ele merece. E que nós sejamos, claro, edificados pela palavra de Deus. Deixa eu dar alguns avisos e depois a gente vai fazer uma breve meditação. Quero pedir que você, que é do grupo de risco, continue se protegendo, continue tomando os devidos cuidados. Se possível, fique em casa, mas se necessário for sair, que você tome todos os seus cuidados, tudo bem? Peço também que você continue orando, principalmente pelos enfermos da nossa igreja. Ore pela nossa irmã Letícia. Agora pela manhã falei com a nossa irmã Ivone, ela dormiu bem, acordou melhor, mas ainda necessita de cuidados médicos. Tomou café da manhã, está falando, mas vamos continuar orando, certo? Ore também pela família do diácono Jonas, que tem passado por algumas dificuldades também com relação à saúde, seu irmão, que já está se recuperando de uma segunda cirurgia, e a sua mãe também, que, segundo os médicos, a situação dela é bastante complicada, mas a última palavra é do nosso Deus, que Deus dê a última palavra. O Gelson, pai das nossas irmãs Vânia e Sandra, já está em casa também, teve alta, então agradeço a Deus por isso. Lembre do Carlinhos também, que sempre carece das nossas orações, e se você lembrar de mais alguém, ore todo momento, ore pelos missionários, não só os que a nossa igreja ajuda, mas todos os missionários. Ore pelo abrigo da Pedra de Guaratiba e não esqueça de contribuir também com a igreja, com os missionários, com o abrigo, e se necessário você precisar de algum remédio, algum alimento, nos procure para que a gente possa providenciar e lhe ajudar, meu irmão. Tudo bem? Dito isso, já ia esquecendo os aniversariantes dessa semana. Dia 22, nós temos o aniversário da nossa irmã Irtes. E no dia 23 é o aniversário do nosso irmão Sandro, da nossa irmã Vânia, e o meu aniversário no dia 23, certo? Se você quiser, meu irmão, durante o dia 23 vir tomar um café aqui na minha casa, você me avise com antecedência, que a gente recebe os irmãos aqui aos poucos, né? De 2 em 2, de 3 em 3, e a gente pode tomar um café aqui no dia 23. Mas se não quiser também, não tem problema, certo? Que Deus te abençoe, ore pela minha vida e pela vida dos aniversariantes. Vamos lá. O texto que eu separei hoje é Mateus 13, você já deve ter lido aí, do 44 ao 46. É um texto bem curtinho, são duas parábolas bem curtinhas. Mateus 13, do 44 ao 46. A primeira parábola é a parábola do tesouro escondido. Vamos ler, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Agora vamos para a segunda parábola. Está no versículo 45 e 46. É a parábola da pérola. Diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Esse capítulo, meu irmão, minha irmã, é recheado de parábolas. Nós estamos aqui aproximadamente no terceiro grupo de parábolas desse capítulo. E aqui Jesus vai falar acerca de duas parábolas. A parábola do campo, que é acerca do tesouro escondido, e a parábola da pérola, a pérola de grande valor. Essas parábolas têm como intuito de Jesus nos ensinar como o pecador deveria fazer para receber a salvação, para fazer parte da família de Deus e para entrar no reino do Pai.
na glória celestial. Então, esse é o intuito por trás dessas duas parábolas. Assim como nas outras parábolas, Jesus está nos contando aqui histórias bastante conhecidas daquela época, histórias que aconteciam naquela época. Na Palestina, os historiadores dizem que durante muitos anos foi um campo de batalha. As guerras eram constantes e frequentes. E como naquela época não havia banco, nem depósito onde se pudesse guardar as suas coisas de valor, era comum naquela época as pessoas enterrarem comida, roupas, bens e qualquer objeto de valor. Por quê? Para que durante a guerra eles não fossem saqueados, roubados, furtados pelo exército inimigo. Acontece que muitos desses homens e muitas dessas famílias eram expulsas da terra quando a guerra acabava. Uns morriam simplesmente e aquele tesouro que foi enterrado no campo ficava esquecido ali por longos e longos anos, até que alguém comprasse aquele terreno e simplesmente o encontrasse, ou não, da noite para o dia, certo? Então, essa era uma parábola que Jesus estava contando que acontecia muito naquela época. Algumas pessoas acreditam, né, que o comprador desse terreno aqui, ele agiu de má fé, porque ele encontra o tesouro, esconde e vai lá e compra o terreno sem falar nada para o dono do terreno. Mas pense bem, se o dono do terreno fosse o dono do tesouro, em primeiro lugar, ele já teria desenterrado o tesouro na hora de vender o terreno. Em segundo lugar, ele poderia dizer: não, não quero vender o terreno, porque esse terreno é muito valioso, tem um tesouro escondido nele, certo? Pelo contrário, ele não fez a mínima questão, demonstrando que ele não era o dono daquele tesouro. E outra coisa, se o comprador aqui tivesse má fé, ele poderia ter roubado ou furtado o tesouro e não falado nada. Pelo contrário, ele vai, vende tudo que tem e se propõe a comprar o terreno pelo preço justo, para que assim ele pudesse ter acesso àquele tesouro. Então não há má fé aqui do comprador. Algumas pessoas dizem que Jesus usou um exemplo de má fé. Não é isso, tá? A segunda parábola é também muito conhecida. A segunda parábola fala de uma pérola de grande valor. As pérolas, na história antiga, elas eram muito valiosas, muito valiosas. E aqui nós estamos falando de um homem que negociava, buscava, comprava e vendia pérolas. Por que as pérolas eram muito caras, muito valiosas, muito raras? Porque era muito difícil encontrar uma pérola e era arriscado mergulhar para pegar uma pérola. Muitas pessoas perdiam a vida nesse processo. Então, era algo muito raro. E pelo fato de custar muito caro, de valer muito, e você poder esconder uma pérola no bolso da calça, ou, enfim, dentro da camisa, no sapato, era uma maneira de você guardar grandes fortunas em pequenos depósitos, certo? Você não precisava ter um celeiro cheio de trigo para ter um grande valor. Você não precisava ter 1000 cabeças de gado para andar para ter muito dinheiro. Bastava que você tivesse algumas pérolas guardadas no bolso e ali você já teria toda a sua fortuna protegida. Era muito mais fácil, certo? Então por isso que as pérolas eram muito valiosas. E esse homem também, quando encontra essa pérola maravilhosa, ele vai, vende tudo que tem e compra. Então nós entendemos já de início que o que esse texto quer nos mostrar como ponto central é que esses dois homens tiveram a disposição, a coragem de vender tudo que tinham para possuir algo que eles achavam ser muito importante. Primeiro, achou um tesouro e vendeu tudo que tinha. O segundo achou uma pérola de grande valor e vendeu tudo que tinha. E estavam dispostos a abrir mão de tudo para alcançar aquele tesouro e aquela pérola. Ou seja, a ênfase dessas parábolas é o recebimento da salvação individual ao abrir mão de tudo para receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a verdade
maior por trás dessas duas parábolas. Mas dito isso, feita essa introdução, eu quero destacar 6 verdades. Vou tentar ser rápido. 6 verdades desse texto. A primeira verdade que eu percebo nesse texto é que a salvação, ou o reino de Deus, porque Jesus fala do reino no texto, mas eu vou falar de salvação, que é mais fácil de compreender. A salvação deve ser recebida de forma individual. O que eu quero dizer com isso? A primeira verdade que você percebe nesse texto é que cada pecador deve pessoalmente e individualmente confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deve receber Jesus com fé e arrependimento. Por que eu estou falando isso? Porque nessas duas parábolas, esses dois homens tiveram atitudes individuais e pessoais de vender tudo que tinham, abrir mão de tudo que tinham para alcançar o tesouro ou a pérola. Não é possível, nas nossas vidas, herdar a salvação de um pai ou de uma mãe. A salvação ela não é coletiva para todos os membros de determinada raça, de determinada cor, de determinado país ou de determinada situação financeira. A salvação ela é individual, ela é oferecida pela graça aos pecadores. E os pecadores devem, de forma individual e pessoal, tomar uma decisão de deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Todos aqueles que são alcançados pela palavra de Deus devem, de forma voluntária, pessoal, tomar essa decisão. Como esses homens fizeram, eles olharam para aquele tesouro, olharam para aquela pérola e perceberam que era necessário tomar uma atitude, era necessário fazer alguma coisa, e eles fizeram. Então, guarde isso. Você que ouve a palavra de Deus hoje, você que tem ouvido falar sobre Jesus já faz um tempo, não se engane. A salvação, ela é individual e a decisão de deixar tudo por Jesus deve ser tomada por cada um de nós. Não bastando nascer numa família cristã ou até mesmo frequentar uma igreja por longos anos, certo? Então, Paulo diz em Romanos 9:6, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, é necessário que cada ser humano, ao ouvir a palavra de Deus, se renda a Jesus com fé e arrependimento. O incrédulo, ele pode ser beneficiado por nascer numa família cristã. O incrédulo pode ser beneficiado por frequentar uma igreja evangélica por muitos anos. O incrédulo pode receber muitas bênçãos com o passar dos anos, mas se esse incrédulo não tomar pessoalmente, individualmente, voluntariamente a decisão de abrir mão de tudo por causa de Jesus, ele não alcançará a maior de todas as bênçãos, ele não encontrará o maior de todos os tesouros, ele não terá a maior de todas as pérolas, que é a bênção da salvação, é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, certo? Então, primeira aplicação, a salvação deve ser recebida de forma individual por cada pecador. A segunda, a salvação é impagável. Embora nessas duas parábolas que Jesus contou, esses homens venderam tudo que tinham e compraram. Um comprou um terreno para alcançar o tesouro e o outro comprou a pérola. O que essa passagem quer nos dizer não é que é possível comprar a salvação, mas sim a ideia é que vale a pena se desfazer de tudo que temos, de tudo aquilo que a nossa vida traz, de tudo aquilo que o nosso passado carrega para receber Jesus como Salvador. Embora nós saibamos que muitas igrejas usam desse artifício de vender a salvação, não se pode vender nem comprar a salvação. Ela é uma graça, ela é uma dádiva, ela é uma bênção. Ela é pela graça, mediante a fé. Não é isso que diz o texto de Efésios? Então, ela é a mais valiosa fortuna que alguém pode ter. E o mais rico dos homens não pode comprá-la. E o mais pobre dos homens pode recebê-la, porque quem comprou
foi Jesus. Quem pagou o preço foi o Filho de Deus na cruz do Calvário, derramando seu sangue. Certo? Vamos para a terceira? Terceira aplicação, então, que eu quero fazer aqui é que a salvação não é aparentemente visível. A salvação ou o reino de Deus não é aparentemente visível. Em Lucas 17, quando as pessoas vão interrogar Jesus, ele fala que o reino de Deus, que a salvação, ela não era visível, mas que a salvação ela é espiritual e que as bênçãos de Deus habitam naqueles que são de fato filhos de Deus. Jesus diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O homem natural, a Bíblia diz isso, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por mais que a salvação esteja diante dele, por mais que o tesouro ou a pérola estejam diante de um homem natural, ele não consegue discernir a grandeza, quanto vale, quão belo é, quão grandioso é, quão maravilhoso é a pessoa do Senhor Jesus. E ele não consegue fazer isso porque as coisas de Deus se discernem de forma espiritual. E um homem natural, naturalmente, ele não consegue. É por isso que muitos, eu diria, quem sabe assim, o mundo não entende quando um pecador abre mão de tudo que tem a sua vida completamente transformada, deixa tudo para trás e começa a seguir Jesus. Porque visivelmente falando, eles não conseguem entender como que nós abrimos mão de tanta coisa boa, de tanta coisa valiosa, de tudo que tínhamos, para seguir uma salvação que a gente nem vê, para seguir um reino que a gente nem vê, que a gente crê pela fé. Então, queridos, a terceira aplicação que eu estou fazendo aqui é que a salvação, ou o reino de Deus, não é aparentemente visível, ele é espiritual, e por ser espiritual, ele deve ser recebido de forma espiritual. Logo, a salvação, ela não é encontrada naturalmente pelo pecador. Ela não é encontrada facilmente por esse mundo, porque o mundo está atrás de coisas visíveis, palpáveis e materiais. Mas o que Jesus tem para nós é algo infinitamente maior e melhor. É uma vida espiritual, é uma vida eterna, é uma vida sem pecado, é uma vida de perdão. Então, essa é a terceira. Vamos para a quarta. A quarta aplicação que eu quero fazer é que a salvação é o motivo da real, única, eterna alegria do crente. O texto diz que com alegria transbordante, o homem que encontra o tesouro vende tudo que tem, se desfaz de tudo que tinha e compra aquele campo. Meu irmão, todo ser humano deseja alegria. Todo ser humano deseja prazer, paz, tranquilidade, satisfação. Todo ser humano deseja isso. Viver bons momentos. Todo ser humano. Isso é normal e natural. E não é pecado desejar tudo isso. O problema, eu já falei sobre isso lá na igreja, é como nós procuramos obter essa salvação. É aonde, ou melhor, essa alegria. É aonde nós procuramos obter essa alegria. É por meio de que nós procuramos obter essa alegria, esse prazer, essa satisfação. O problema é que na maioria das vezes, o mundo, e nós também, achamos que podemos encontrar alegria, satisfação, prazer nas coisas materiais, nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas coisas transitórias. E nós acabamos por nos decepcionar, porque eu já disse isso também, no coração do homem há um vazio que só pode ser preenchido por Deus. E essa alegria plena, essa alegria real, essa alegria única, essa alegria eterna só virá por meio da pessoa de Jesus. Só quando encontrarmos o verdadeiro tesouro, a grande pérola que é Jesus Cristo de Nazaré.
Só quando recebermos a salvação com fé e arrependimento entenderemos qual é o sentido da real alegria, da verdadeira alegria. A nossa verdadeira alegria é Jesus e nada mais. Por isso, meu irmão, que eu entendo que há momentos na nossa vida que a gente fica um pouco triste, abatido, desanimado, mas perder completamente a alegria é algo que deveria ser impensável para o cristão. Perder totalmente a vontade de viver é algo que deveria ser incompatível com o cristão, porque a nossa alegria não está pautada nessa vida, naquilo que já fizemos, naquilo que fazemos ou naquilo que vamos fazer, naquilo que já tivemos, naquilo que temos ou naquilo que um dia vamos ter. A nossa alegria, ela é inabalável, porque ela está pautada na salvação, na vida eterna, e aquele que nos comprou de forma alguma nos perderá. A nossa alegria está pautada no fato de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. A nossa alegria está pautada no fato de que Jesus disse que aqueles que o Pai lhe dá, de forma alguma, ele lançará fora ou perderá alguns deles. Então, meu irmão, qual é o motivo da sua alegria? Esse homem aqui ficou transbordando de alegria, porque quando ele encontrou o tesouro que tanto procurava, ele teve o seu coração preenchido. Que a nossa alegria seja Jesus Cristo e somente Ele. Somente Ele. Quinta aplicação que eu quero fazer aqui, a quinta verdade que eu quero destacar aqui, é que a salvação, ela pode ser recebida por circunstâncias diferentes. O que eu quero dizer? A salvação, ela pode ser alcançada ou ela pode ser recebida pelos pecadores em circunstâncias totalmente diferentes. Nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas os meios que Deus usa para alcançar os pecadores são os mais diversos. Por exemplo, vamos olhar para essas duas parábolas. Embora elas sejam muito semelhantes, a maneira como esses homens encontraram o tesouro e a pérola são completamente diferentes. O primeiro, ele simplesmente achou um tesouro. Simplesmente achou. Estava andando e achou um tesouro. O outro não. Ele comprava e vendia pérolas e ele estava buscando constantemente encontrar a maior, a mais bela, a mais valiosa pérola que ele pudesse ter. Então você vê que há diferenças. Usando essa passagem para trazer um pouco para os nossos dias, eu diria que muitas pessoas acordam sem nenhuma pretensão, sem nenhum desejo de encontrar Jesus e um dia ligam um rádio, escutam um louvor, escutam uma pregação, ou quem sabe estão no trabalho ou sentado na calçada e são evangelizados, ou sem nenhuma pretensão aceitam um convite para ir na igreja e quando chegam lá, ouvem a palavra de Deus de forma diferente. Jesus é apresentado para essa pessoa e ela percebe que ali está o maior tesouro de toda a sua vida. Foi assim com Mateus, o publicano. Ele estava sentado trabalhando, Jesus passou e disse, vem, segue-me. E ele começou a seguir Jesus. E assim foi com o homem que estava caminhando e de repente, na parábola, olhou para baixo e achou um tesouro, certo? Então, são situações e circunstâncias que acontecem na vida de muitas pessoas. No outro caso, usando a outra parábola como exemplo, o homem que procurava uma pérola, há também em nossos dias pessoas que estão há anos procurando sentido para a sua vida, já entraram e saíram de várias religiões, já tentaram por meio de dinheiro, de relacionamento, de emprego, já tentaram de tudo encontrar um sentido para a sua vida. Já fizeram tudo o que podiam para ter felicidade, para ter alegria, para ter paz e nunca encontraram. Até que um dia, de repente,
se deparam com Jesus, com a palavra de Deus, são tocados pelo Espírito Santo, se rendem a Jesus e encontram todo o sentido da sua vida. Foi assim com esse homem. Ele estava andando, procurando uma pérola, vendendo e comprando, até que de repente ele encontrou. Vamos lembrar do exemplo do etíope, que estava lendo o Antigo Testamento, acho que se não me engano Isaías, e ele não entendia o que ele estava lendo. Ele queria entender o sentido daquelas palavras. E aí Filipe, se eu não me engano, encosta do lado e diz: quer que eu te explique o que está aí no texto de Isaías? E começa a explicar que Isaías estava falando de Jesus. E aquele etíope de repente diz: o que falta então para eu ser batizado? Então, embora a salvação ou a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a salvação ela pode ser alcançada por circunstâncias completamente diferentes. Nem sempre o tesouro será encontrado da mesma forma por cada um dos pecadores. Nem sempre a pérola será encontrada da mesma forma. Não importa. Não importa. O que importa, como eu disse lá na primeira aplicação, é que cada pecador, de forma individual, ao ser encontrado pela palavra, ao encontrar o tesouro ou ao encontrar a pérola, ele voluntariamente, individualmente, confesse Jesus como Senhor e Salvador. Tenha fé e arrependimento na pessoa do Cristo e assim seja salvo, certo? Vamos para a última. A sexta aplicação que eu quero fazer é que a salvação, sim, é recebida por meio de uma transação. Talvez você não entenda muito bem o que eu estou dizendo, ou talvez você diga: olha, pastor, o senhor disse lá na aplicação 2 que o reino ou a salvação ela é impagável, e agora o senhor está dizendo que a salvação é recebida por meio de uma transação. Sim, eu disse isso. Eu disse que a salvação é impagável, mas nessas duas histórias, tanto do tesouro quanto da pérola, elas foram compradas. A Bíblia deixa claro que a salvação é pela graça, que não há preço a ser pago pela salvação, porque Jesus já pagou. Mas isso não significa, e aí você vai fazer uma avaliação da sua vida, e eu faço da minha, o fato da salvação não ser comprada não significa que na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que quer seguir a Jesus de forma piedosa, santa, correta, não exista ou não haja um preço a ser pago, não haja um custo de vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que não é fácil seguir a Jesus, que embora nós não compremos a salvação, quando a gente decide seguir a Jesus, a partir daquele momento, isso vai ter um alto custo na nossa vida. Um custo de andar na contramão do mundo e fazer tudo diferente que o mundo faz. E digamos, convenhamos, sejamos honestos, não é fácil fazer tudo isso. Então, em que sentido nós podemos dizer que a salvação ela é uma transação? A salvação ela é uma transação a partir do momento que a gente pega, de novo, tudo aquilo que tínhamos, tudo aquilo que éramos, tudo aquilo que a gente trazia de errado do nosso passado e deixa para trás por amor a Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós rendemos tudo aos pés de Jesus, quando nós deixamos diante de Jesus o nosso velho homem e saímos dali uma nova criatura, é nesse momento que há uma transação entre nós pecadores e Jesus Cristo. Nós abandonamos tudo, fazemos essa transação não para comprar a salvação, mas nós abandonamos tudo porque quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele é muito maior do que o tudo que nós tínhamos. Quando nós abandonamos tudo, quando nós descobrimos que a salvação em Jesus é tudo que nós gostaríamos de ter, a gente não se preocupa com aquilo que a gente vai perder. A gente se preocupa com aquilo que a gente vai ganhar. E aquilo que nós vamos ganhar é infinitamente maior e melhor, certo? Lembremos de Paulo, lá em Filipenses, ele dá um relatório, né, do seu histórico, do seu currículo. Aí ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ó, meu irmão,
A salvação é uma transação. E nessa transação, nós chegamos de mãos vazias e dizemos ao Senhor, eis-nos aqui, totalmente pecadores, carecendo do Senhor, da sua graça e da sua salvação. E o Senhor nos dá de volta, nos dá em troca a vida eterna, porque Ele comprou na cruz do Calvário. Amém? Essas eram as 6 verdades que eu queria destacar nesse texto. Eu quero terminar fazendo uma pergunta, 2 perguntas. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, você já encontrou esse tesouro? Você já encontrou essa pérola de grande valor? Algum dia na sua vida, Jesus se revelou para você o maior tesouro que você pode ter? E se um dia você já ouviu falar de Jesus, se um dia você já se deparou com a palavra de Deus, se um dia você já foi evangelizado, a minha segunda pergunta é: você abriu mão de tudo? Você deixou tudo para trás por causa de Jesus? Ou ainda há algo que tem te prendido ao seu passado? Ou ainda há algum pecado que precisa ser abandonado? Ainda há algum sentimento que precisa ser deixado para trás? Ainda há algum ídolo, alguma idolatria? Ainda há alguma coisa que você precisa se desfazer completamente para seguir somente a Jesus e encontrar nele a alegria verdadeira e real e eterna e única? Que você possa dormir ou que você possa terminar a noite com essas 2 perguntas. Você já achou o tesouro? E se você já achou, você já deixou tudo que tinha por amor a esse tesouro? Você já abandonou tudo que tinha e deixou todo o seu coração livre para ser preenchido por esse tesouro? Ou ainda há alguma coisa que tem concorrido com Jesus? Lembre das palavras do próprio Jesus em Mateus 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê uma semana de bênção e de paz. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.